A gente tem falado bastante sobre essa preparação para o pós-pandemia e é isso mesmo. A gente precisa estar pronto para a retomada do mercado de trabalho, principalmente. Enquanto muita gente estava em home office sem sair de casa, os cuidados eram um. Agora, ao sair de casa com a flexibilização, os cuidados precisam ser redobrados. O Alexandre Pierro, que é o sócio fundador da Palas, que é uma empresa pioneira em consultoria de gestão e inovação, conversa com a gente para nos orientar a respeito desse assunto. Alexandre, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança, TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Como se atentar a todas essas normas de segurança sanitária ao elaborar esse plano de reabertura de um estabelecimento? Boa tarde para você. Boa tarde, Ícaro. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, nesse momento, as coisas têm que ser feitas com muita calma e com muito planejamento. A gente já teve alguns casos no mundo, a gente pode até citar a Itália, que a abertura foi feita de uma forma muito rápida. Não houve planejamento, não houve objetivos, o pessoal não analisou muito os problemas que poderiam acontecer com uma abertura de qualquer jeito e acabou tendo um pico muito maior de coronavírus por conta disso. Então, acho que esse momento de reabertura, as pessoas têm que pensar como fazer um planejamento muito calmo para reabrir e de uma maneira que se reabra o comércio, se reabra as estruturas de uma forma que seja constante e que não tenha que a gente não tenha um novo lockdown. Então, para isso, a gente tem que ter algumas considerações nesse momento. E a principal delas que eu trago, e eu gostaria que as pessoas entendessem um pouco, é principalmente a consideração da questão da aglomeração. As pessoas estão falando muito de aglomeração, mas só que não adianta eu não trazer todas as pessoas para trabalharem dentro do meu escritório, dentro da minha empresa, se eu não reformular meu layout, se eu não reformular a maneira que as pessoas estão dispostas dentro da minha empresa. E para isso também tem que levar umas outras ponderações, principalmente a questão de exaustão do local, a ventilação do local. Quantos escritórios não são aprisionados, são fechados, não tem ventilação, as pessoas vão trabalhar, por mais que esteja 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, 3 metros de distância, se eu estou num lugar fechado, enclausurado, sem ventilação, não adianta, todo mundo que está lá pode estar a 5, 6, 10 metros de distância, a tendência é muito grande de ter uma contaminação. A gente tem que levar todas essas considerações de uma maneira com muito planejamento para evitar que a gente não tenha novamente um lockdown, depois de 4 meses parado, ter um novo lockdown novamente, né? Ô Alexandre, a gente compreende, né, toda essa necessidade, mas na hora que chega nesse planejamento que você falou, às vezes um pequeno empresário, um pequeno escritório se depara com uma questão de dificuldade financeira para fazer alguns investimentos no ambiente de trabalho. Como que fica uma alternativa no caso de uma pequena, média empresa que está sem esse orçamento, está passando por dificuldade, mas precisa retomar suas atividades? Eu sugiro que as PMEs, as pequenas e médias empresas, são as empresas mais impactadas não só na pandemia, são as pessoas que têm mais dificuldades em qualquer tipo de circunstância. Normalmente são as que são menos olhadas, são as que têm menos atenção dos nossos governos, então essas realmente são as pessoas que têm mais problemas de conseguir fazer uma estruturação, um planejamento eficaz nessa hora. O que eu sugiro é que elas façam isso de uma maneira pausada, uma maneira de planejamento e procurem, se elas não têm um especialista no local, que procurem um especialista que possam auxiliá-los nessa hora. Porque se a gente pensar, sai muito mais caro eu abrir minha empresa, abrir meu comércio, ter uma infecção, ter novamente uma contaminação e fechar novamente. Isso vai gerar muito mais custos do que fazer um planejamento de uma maneira muito mais calma e muito mais tranquila. Então, do meu conselho, se eu posso dar algum nesse momento, é que as pessoas façam as coisas com calma, com parcialidade e principalmente com planejamento. E pensando que no planejamento você pode ter sim o auxílio de pessoas externas que podem te ajudar, ou o próprio pequeno empresário pode utilizar isso. Em nenhum momento a gente está falando de comprar equipamentos, sair fazer investimentos muito grandes, mas sim investir em planejamento. E muitas vezes a gente esquece de deixar a gente acaba deixando um pouco o planejamento de lado em detrimento de investir em equipamentos, em maquinários e principalmente em um monte de estrutura que às vezes não é necessário para a PME, né? E a gente está falando aí do ambiente de trabalho que, sem dúvida nenhuma, né, Alexandre, vai exigir mesmo esses cuidados para evitar essa maior contaminação e contágio do novo coronavírus. Mas a gente lembra que tem muitos funcionários e colaboradores que precisam sair de casa, ou seja, tem esse trajeto de casa até o trabalho. Aí também é preciso se estabelecer um plano para não colocar o funcionário em risco, né, dele sair de casa para ir para o trabalho.
Exatamente. Pela nossa legislação, o empresário ele é responsável pelo funcionário desde a saída da sua casa até chegar ao trabalho, no ambiente de trabalho, depois quando ele retorna para casa. Se nós temos um transporte público que está inchado, lotado, isso eu não falo só das grandes cidades, e praticamente no Brasil inteiro isso é algo natural, infelizmente, no Brasil inteiro. Então, nós temos que levar isso também muito em consideração. Se eu tenho um mercado que, por exemplo, é um restaurante, possivelmente eu não consiga ter flexibilização de horário, porque eu tenho um restaurante, tenho que trabalhar naquele horário para estabelecer o seu almoço ou jantar. Mas se eu tenho uma indústria ou se eu tenho um comércio, talvez eu tenha a oportunidade de fazer uma flexibilização de horário com os funcionários. Por que fazer ele entrar no pico de horário, no pico de transporte público, se eu posso fazer ele entrar 2 horas mais tarde ou 3 horas mais tarde? Porque eu tenho que fazer ele sair no mesmo horário de pico, se eu posso pedir para ele sair um pouco antes ou um pouco depois. Aí eu acho que faz a questão de realmente das partes conversarem e chegarem num denominador comum, onde todo mundo possa sair ganhando. Lembrando que muitas indústrias e comércios trabalham por entrega de produtos, entregas de serviços, e o serviço não tem que ser feito basicamente das 8 às 18. Ele pode ser remanejado, pode ser alterado, e lógico que cada caso é um cada caso, mas temos que também ter essa consideração e levar em consideração esse planejamento com relação à saída e o retorno do funcionário para casa, porque não adianta ele trabalhar um dia, ter exercer uma função, ter uma oportunidade muito alta, se na casa dele, no retorno, ele acabar ficando doente. Isso não é bom para nenhuma das partes. Com certeza. Alexandre, muito obrigada pela entrevista, com certeza dando um norte aí para quem está tendo essa dificuldade de como reabrir um estabelecimento, um escritório e o mais importante, né, preocupação com os colaboradores, com a saúde de todos. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Eu agradeço o convite e boa tarde a todos.